Agora tem uma situação também complicadíssima, viu, gente? A indústria brasileira em péssima situação. E isso, eu te perguntaria, você acha que isso, a questão da indústria brasileira, essa crise toda, vai se refletir no nosso dia a dia? No nosso cotidiano? Na nossa mesa? Né? Nos nossos investimentos, na nossa possibilidade de ganho também? Isso acaba complicando toda a vida econômica brasileira? É uma contração histórica diante da paralisação das atividades econômicas por conta da pandemia. A pandemia também, ela atrapalhou mais ainda, agravou ainda mais a situação. E quais são, afinal, as perspectivas? O que pode ser feito? O quanto isso, repito a você, pode atrapalhar a nossa vida? E tem solução, afinal? Para tanto, o especialista, professor e economista Rodrigo Rocha, ele nos ajuda a entender essa situação extremamente desafiadora, realmente muito difícil. Vamos recebê-lo aqui em nossos estúdios. Depois de tanto tempo, hein, Rodrigo? Estava me lembrando a última vez que eu te vi aqui nesse estúdio, exatamente nesse estúdio, foi inclusive no período da manhã, né? Exatamente, quando você ainda apresentava o programa pela manhã. Pela manhã. Mas me conta, Rodrigo, depois de passar desse tempo todo, essa crise que me parece, você precisa me corrigir, você precisa nos orientar a respeito, ela persiste há muito tempo. Isso vem de quando? Toda essa crise da indústria brasileira, e por quais motivos acontece essa crise que me parece vai se estendendo por tanto tempo? Olha, nós temos uma coisa que ao longo da história da economia brasileira a gente vai discutindo que se chama desindustrialização da economia, ou seja, quando você tem uma redução da participação da indústria na economia. Ao longo da história, em alguns momentos, a gente já chegou a ter mais de 40% a 50% da economia brasileira no setor industrial. E infelizmente o setor industrial veio perdendo participação muito por conta do que se chama de perda de competitividade. O que é isso? Uma indústria ela precisa ser competitiva, ela precisa ter um preço justo com um produto de qualidade. Ali na década de 90, quando se abriu a economia brasileira para o mundo, houve uma invasão de produtos internacionais, produtos de outros países, que fez muitas indústrias brasileiras simplesmente fecharem suas portas. E de lá para cá, isso em alguns momentos a gente vai tendo uma melhoria, mas de 2005 para cá o que a gente vê é realmente muita queda acontecendo no setor industrial. E isso tem um impacto muito forte na vida das pessoas, porque a gente acaba perdendo emprego aqui dentro. Uhum. A competitividade, ela obriga a empresa a ela ter um preço justo com um produto de qualidade, porque se ela não tiver isso, um produto de outro país, em especial o produto chinês, chega no Brasil, e aí as pessoas vão comprar produtos que estão mais baratos. Entendi. E com qualidade. Esse emprego que poderia ser gerado aqui no Brasil acaba sendo gerado em outros países. Então, eu estou entendendo exatamente como você coloca, está muito claro. A indústria brasileira tem essa fragilidade em função da falta de competitividade, não consegue competir. E o que se reflete para nós? E aí acontece o desemprego, principalmente nesse momento tão difícil, Rodrigo? Exatamente, e em especial um emprego mais qualificado que tem uma melhor renda. Outros segmentos não exigem tanta especialização para você trabalhar, então você tem mais profissionais disponíveis no mercado e aí a economia tem oferta e demanda. Se você tem muita oferta e pouca demanda, ou demanda menor do que a oferta, o preço cai e o preço é o salário das pessoas. No setor industrial, você tem a necessidade de ter uma formação melhor, um conhecimento mais especializado, e isso faz com que os salários do setor industrial sejam melhores. Ou seja, além de perder empregos, a gente perde empregos que pagam melhor, sim, que tem uma especialidade maior e gera conhecimento em toda a economia. Por que a competitividade no setor industrial é ainda mais forte do que em outros segmentos? Imagine o setor de serviços, você não vai contratar um dentista chinês, um barbeiro chinês, você vai contratar quem está aqui. Uhum. Então o setor industrial ele não pode olhar para quem está ao redor, ele tem que olhar para o mundo. O setor de serviços, se você faz um bom serviço acompanhando o mercado local, você consegue ter um bom resultado. Já no setor industrial, não, você tem que olhar em especial e aí o foco tem que ser em inovação. Infelizmente, o Brasil passou muito tempo perdendo o bonde, digamos assim, da inovação e foi ficando para trás com um parque industrial defasado.
E isso gera muita dificuldade para o setor industrial competir com empresas do mundo inteiro que estão cada vez mais investindo, ainda mais quando a gente fala do que hoje está na moda, que todo mundo vai ouvir em algum momento, se não ouviu ainda, a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, ou seja, tecnologia e inovação que vão fazer com que uma empresa produza aqui no Brasil um produto de qualidade com um preço mais baixo, que é o que vai fazer ela ter competitividade no final das contas. Nós vimos recentemente, nos entristeceu demais, a saída da Ford, por exemplo, do Brasil, e você citou muito adequadamente os investimentos. E como ficam os investimentos, tanto nacionais quanto principalmente internacionais? E o que isso, de novo, vem a afetar a nossa vida diária? Mais uma vez, o que acontece? Um grande investimento, em especial os investimentos internacionais, eles olham para vários países em desenvolvimento e vão investir naqueles que eles enxergam ter um maior resultado. Historicamente, no Brasil, o setor industrial tem uma carga tributária pesada, que já é geral, mas o setor industrial em especial. Isso se torna um peso muito grande que tenta compensar com benefícios, mas benefícios fiscais nem sempre resolvem. Aí, além disso, ela vai olhar para a questão de eu tenho mão de obra qualificada para atender a minha demanda. Se eu quiser implantar uma indústria lá no interior de Sergipe, eu vou ter mão de obra qualificada? Eu vou ter fornecedores de bens e serviços e vou ter também pesquisa, desenvolvimento acontecendo ali naquele território, naquele lugar onde eu pretendo instalar o meu investimento. Ou seja, são vários fatores que o setor industrial ele é diferente de um setor de comércio e serviço porque ele precisa de muito planejamento. Às vezes um investimento numa planta industrial vai levar 5, 10, 15, 20 anos para se pagar. Se ele não sente segurança que o ambiente ali realmente vai dar um resultado e ele olha, como é que vai estar o país daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, sim. Se ele não sente segurança, o que é que ele faz? Ele segura esse investimento ou escolhe outro país para fazer esse investimento naquele momento. Como também empresas que já estão localizadas dentro do país, se ele não está enxergando essa possibilidade de, a médio e longo prazo, ter um ganho crescente, ele vai procurar um outro mercado que ele consiga esse resultado. E assim a gente, ao longo do tempo, infelizmente, vem perdendo grandes investimentos no setor industrial. Pois é, Rodrigo, e em função disso nós estamos ficando cada vez mais para trás. O tempo vai passando e a gente vai ficando, né, literalmente na rabeira da história. E eu te pergunto, politicamente, há como se resolver isso? Existem soluções, ações políticas que possam minimizar essa crise? Como você vê num futuro breve, né? A curto prazo, isso teria alguma solução ou não? Olha, no curto prazo é mais difícil você pensar em uma solução estruturante. O que é uma solução estruturante? É uma solução que a gente olhe para o investimento que vai acontecer hoje, mas que vai se pagar em 10, 15, 20 anos, ele olha para 10, 15, 20 anos. Por isso que curto prazo é difícil você pensar no setor industrial. Mas mesmo assim, para as indústrias que já estão aqui implantadas, que já estão operando, e aí a gente tem que olhar para duas coisas que vão acontecendo. Indústrias de base tecnológica que vão estar realmente à frente do tempo em termos de inovação, e indústrias que já são tradicionais, que já estão aí atuando há 10, 15, 20 anos. Essas indústrias que já estão atuando, elas rapidamente conseguem pelo menos melhorar os seus resultados. Existem diversas ações que podem ser tomadas para que ela pense, quando a gente fala de indústria 4.0, quarta revolução industrial, geralmente as pessoas vão pensar, não, é muita tecnologia, é caro, é difícil, não vou conseguir. E é possível para qualquer empresa. É isso que precisa entrar no curto prazo, políticas públicas que estimulem a inovação, que estimulem a competitividade do setor industrial, tentar identificar todas as burocracias, todos os impostos, tudo que pode ser melhorado naquele caminho para se tornar mais fácil para que essa indústria consiga sobreviver e crescer ao longo do tempo. E, por outro lado, dentro da empresa, a indústria ela também precisa fazer a sua parte buscando inovação. Você tem várias ações que podem ser feitas rapidamente e que podem gerar um grande resultado. Você pega uma indústria que tem uma máquina ali da década de 80 e aí ela não tem dinheiro para comprar uma máquina nova e o que é que acontece? Ela vai perder essa competitividade? Não. Existem ações técnicas, você tem o Sistema Federação das Indústrias, ele está ali apoiando, em especial o setor industrial, com esse olhar. Como é que eu faço com que essa indústria ela se fortaleça ao longo do tempo? Você pega uma máquina da década de 80,
sensorização, digitalização. Você coloca um sensor, esse sensor vai identificar a vibração, vai ver se aquela máquina está funcionando bem, qualquer mudança rapidamente você corrige. Ou seja, você tem dois lados. Um lado é o setor público que realmente precisa estimular a inovação. Aqui dentro do estado de Sergipe, por exemplo, nós temos o Inova Mais Sergipe, que é uma forma de atuação entre várias entidades, olhando para a inovação dentro do estado de Sergipe, estimulando, fazendo com que isso aconteça. E pelo lado empresarial, você tem que ter essa busca pela inovação, pela competitividade. Porque se essa indústria ela não for competitiva, já alguém entra com um produto de qualidade, com preço menor, e ela vai quebrar. Se ela não tiver esse olhar hoje de começar a pensar em inovação. Só rapidamente, Rodrigo, só para constar, eu ouvindo você também atentamente, pensei no seguinte, educação, né? O quanto é importante, você citou no seu esclarecimento a respeito disso, os profissionais qualificados, só para a gente encerrar mesmo. O quanto essa qualificação é importante, quanto você precisa educar esse profissional, você precisa qualificá-lo, você precisa formá-lo, e você o treina e você deixa à disposição, e aí chama a atenção desses investidores também. É correta essa reflexão? A formação é fundamental, em especial no setor industrial. A gente está falando de máquinas, de tecnologia, que vai ter que ter alguém ali que opere. Sim. Você reduz a quantidade de mão de obra que vai estar ali numa produção, numa linha de produção, mais fazer a mesma atividade de rotina, e passa a ter pessoas que precisam estar ali por trás operando, acompanhando, entendendo os resultados, o que está acontecendo com aquelas máquinas. Aí você pega o exemplo de uma grande indústria para ela se instalar aqui em Sergipe, ela precisa ter a mão de obra qualificada para trabalhar ali. O que a gente sempre vai é melhorar o ambiente. Por exemplo, uma grande indústria dessa pode chegar aqui no estado, procurar o Senai. Senai, olha, eu estou precisando de pessoas que vão que vão trabalhar nessa área aqui. Qual é a formação que você pode me oferecer? É isso, você tem que buscar todos os parceiros, todos os atores locais que podem fazer essa formação que mais na frente vai fazer com que essa indústria seja competitiva. Porque se você pega um trabalhador que não está qualificado para operar aquela máquina, uma máquina que pode produzir 100 por dia, vai produzir 40, 50, 70. Ou seja, você tem uma redução dessa produção que no final das contas significa redução de competitividade. E se a empresa não é competitiva, ela em algum momento vai fechar as portas e aí a gente tem um grande problema que é a demissão. As pessoas precisando de emprego, e isso é uma grande queixa de vários empresários. Eles, em alguns segmentos, eles querem uma mão de obra qualificada, tem emprego sobrando e não tem gente qualificada para trabalhar nesse emprego. Exatamente, é o que acontece. E é isso que a gente tem que estimular, a formação em especial, e aí olhando para o futuro, as indústrias que trabalham de base tecnológica, empresas de base tecnológica que vão vender bens e serviços para essas grandes indústrias já tradicionais. Elas não necessariamente precisam fazer toda essa inovação lá dentro, elas podem fechar parcerias, contratar terceiros, outras empresas, para que com isso ela desenvolva tecnologia e inovação e ao longo do tempo ela continue crescendo, gerando emprego e renda, que é no final das contas o que a gente quer para a nossa população. Ou seja, solução A. Precisamos ter boa vontade e essa inovação que você tanto falou. Rodrigo Rocha, muito obrigado pela sua participação, sua contribuição, e torcemos pela nossa indústria porque tem relação direta com o trabalho, e trabalho dignifica o homem, e a gente precisa demais de emprego em nosso país. Muito obrigado, uma ótima tarde. Eu que agradeço o convite, uma ótima tarde para todos. Obrigado, Rodrigo.